vamos agradecer a Deus, iniciar o nosso programa agradecendo a Deus sempre pelo dom da vida e agradecer também a você que nos acompanha todos os dias, a você que nos manda, que nos solicita entrevistas, que nos manda mensagem pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E vamos agradecer também as pessoas que vêm nos acompanhando pelo canal da família. Aqui vamos falar sobre reconstrução mamária com o mastologista e ginecologista, Dr. Mauro Seco. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mônica. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom, Dr. Mauro Seco, esclarecer as dúvidas das pessoas com relação ao câncer de mama e o trabalho que a sua equipe, o senhor e sua equipe vem desenvolvendo aqui no estado com relação ao serviço de reconstrução mamária. Aqui no estado, doutor, a primeira pergunta é possível fazer esse tipo de trabalho, reconstrução mamária? Sim, nós já fizemos a reconstrução mamária há vários anos aqui. Então a gente trabalha isso sempre buscando oferecer o melhor resultado estético dentro de uma margem de segurança. O importante é o tratamento do câncer de uma maneira correta e eficaz. E manter a estética também é uma preocupação cada vez maior. Uma vez as cirurgias eram feitas de forma muito mutilante. 30 anos atrás se retirava músculo, se tirava uma grande quantidade, se achava que quanto maior a cirurgia, maior chance teria essa mulher de cura. Hoje em dia não, se busca sempre técnicas que visam manter já o perfil da mama ao máximo possível, manter a estética feminina. Dr. Mauro Seco, quem a paciente deve procurar para realizar esse tipo de trabalho, a reconstrução mamária? O médico que vai orquestrar todo o tratamento é o mastologista. O mastologista vai decidir se precisa incluir um cirurgião plástico naquela cirurgia ou não. Por que eu falo isso? Porque hoje o mastologista recebe um treinamento para fazer grande parte das reconstruções. Vai depender do caso. Ele vai avaliar o caso, às vezes necessita uma cirurgia maior, uma cirurgia que precisa fazer tirar o tecido, por exemplo, do abdômen para a mama, das costas, vir para a mama, cirurgias grandes, que é preciso um cirurgião plástico junto. Mas na grande maioria das vezes, hoje o mastologista resolve o problema. Existe um treinamento, o Brasil todo tem feito esse treinamento, e não só no Brasil, o mundo todo está fazendo esta visão oncoplástica, que seja tratamento oncológico junto com a reconstrução, com a forma, manter a estética o mais perfeito possível dentro daquela condição. Doutor Mauro Seco, eu tenho outra pergunta que é sobre quando a indicação é a retirada de toda a mama. Quais são as técnicas de reconstrução recomendadas? Então, assim, para voltar um pouquinho atrás, assim, nós temos uma forma de tratamento do câncer de mama, é a retirada parcial, que é a retirada do quadrante, que ainda é muito, muito boa essa técnica, se faz no mundo inteiro, e é a melhor técnica, que dá o melhor resultado ainda, porque você tira só uma parte, faz uma radioterapia depois, e a mulher fica com a sensibilidade, fica com a forma da mama, uma cirurgia que não é muito grande, com menores riscos. Esta é uma técnica muito bem aceita mundialmente. E por que eu falo? Porque tem pessoas, mulheres, que querem com medo, assim, de tira tudo. O doutor descobriu o câncer, tira tudo, o senhor faça uma cirurgia ampla, eu quero retirar tudo, com a ideia de que tirando tudo estaria resolvido o problema. Na verdade, não é o tratamento local. O câncer de mama, se você pensasse só no tratamento local de reconstrução, de tirada do tumor, ele seria muito fácil de resolver. Você tirava, fazia uma cirurgia, retirava o problema, acabava. A chance de essa mulher ter uma recidiva e morrer de um câncer de mama, né? Na verdade, é mais complicado do que isso. O tratamento, o que é mais importante é o tratamento completo, o tratamento sistêmico globalmente. E não quer dizer que se você tiver um câncer de mama, tirar uma parte e voltar o tumor em algum outro quadrante nesta mama, você não vai ter um problema muito grave com isso. Você vai fazer a cirurgia e vai resgatar, fazer a mastectomia nesse caso, resgatando aquela situação, dando uma chance muito boa também. Só que a chance de uma recidiva, quando se faz uma quadrantectomia, é de 5 a 8%.
Então quer dizer que mais de 90% das mulheres vão tirar só uma parte da mama, vai ficar com a mama muito parecida com a outra e não vai ter problema de, de recidiva, não vai voltar ao problema, ela vai ter uma chance igual do que se tivesse feito uma cirurgia grande e com muito menos complicações. Então, essa cirurgia parcial é muito importante. Mas quando se opta por uma cirurgia de retirada da toda a mama, a gente tem duas formas de reconstrução. Ou com prótese, a gente tira toda a pele, hoje na maioria das... toda a glândula, deixando toda a pele com o mamilo e coloca uma prótese embaixo do músculo. A mama fica a forma fica muito parecida com a mama normal, às vezes até melhor, porque fica a mama que era pitosada, caída um pouquinho, fica na posição correta. Nós simetrizamos a outra mama, fazemos igual, às vezes ela sai da cirurgia melhor do que antes, do que ela estava com o câncer, né? Com aquela mama com câncer, ela dá uma reconstrução e simetrização. Então, com prótese, ou com o tecido do próprio corpo, tirando ou do abdômen, aquela gordurinha que muitas mulheres têm no abdômen, levando para esse espaço, tentando refazer essa mama, ou das costas, tira-se esse músculo das costas, que é o grande dorsal, e se coloca também nessa posição. Cada caso é avaliado separadamente, se procura a melhor opção para cada situação. E quais são os tipos, né? Quais são as opções para a reconstrução mamária? Na verdade, a gente tem dois tipos de reconstrução, né? A reconstrução básica, quando se retira toda a mama, como nós estávamos comentando agora, é usar a prótese ou os tecidos do próprio organismo. Às vezes essas cirurgias elas ficam maiores, bem maiores do que aquela cirurgia, vamos dizer, quando você retira a mama e não se reconstrói. A cirurgia é em tempo X e quando você vai fazer a reconstrução, às vezes você duplica ou triplica o tempo, porque isso envolve técnicas, às vezes, que são mais demoradas. No caso dos retalhos do próprio organismo, isso demora um pouquinho mais. Por isso que, às vezes, existe um gargalo ainda, porque existe uma lei dizendo que toda mulher tem direito, deveria ser reconstruída no mesmo momento ou logo após a cirurgia de uma mastectomia, de preferencialmente no mesmo momento da retirada da mama, você fazer a reconstrução. Essa mulher já sair com a mama mais ou menos pronta. Mais ou menos por que eu falo isso? Porque nem sempre uma cirurgia resolve o problema. Você faz o grosso, você retira, bota o tecido, depois você tem que fazer refinamentos, por exemplo, fazer o mamilo, tatuar o mamilo, às vezes tirar um retalho, injetar um pouquinho de gordura. Então tem várias outras intervenções que se faz. Não é aquela coisa mágica, você faz, já monta e já fica tudo perfeito. Então a mulher sabe que isso envolve, às vezes, um procedimento maior e outros menores. Isso é necessário. Mas assim, então essa cirurgia, às vezes, ela acaba aumentando o tempo cirúrgico e o que acaba fazendo que lá no SUS, o paciente, que a gente tem uma fila de espera para fazer cirurgias. Não é só aqui, em todo o Brasil é assim. A gente, em vez de operar uma paciente, e você, em vez de operar 2 ou 3 pacientes, você acaba operando uma só naquele tempo, porque você acaba ocupando mais tempo no centro cirúrgico. Acaba, então, dificultando, por isso que muitas mulheres ainda não são submetidas, porque existe uma fila de espera, um gargalo nas cirurgias pelo SUS, então os médicos têm que acabar resolvendo o problema, porque o que é mais importante ainda é a doença, retirar, tratar o câncer. A reconstrução é muito importante, mas ainda, se for pesar, vem numa segunda linha de tratamento. A gente espera ainda que se possa realmente cumprir essa lei de 2013, e nós não conseguimos fazer, eu acho que hoje, 30% de reconstrução das mulheres. Muitas mulheres ainda estão mutiladas, estão sem as mamas, e a Sociedade de Mastologia vem buscando, com isso, trazer esse assunto cada vez mais à tona, buscando assim, mais condições para que os médicos possam operar, um treinamento para os mastologistas, para que todos possam fazer essa cirurgia, porque quando você depende do cirurgião plástico, você encarece o sistema também, é uma dificuldade, você tem muitos cirurgiões plásticos que não fazem a reconstrução mamária. Não é só o fato dele ser um cirurgião plástico que ele faça isso, né? Ele faz vários procedimentos, mas não está incluído naquele rol de procedimentos que ele faz, que ele está acostumado a fazer.
E o mastologista não, ele acaba se treinando justamente para isso e acaba desenvolvendo técnicas muito apuradas com resultados muito bons. Isso no Brasil todo e no mundo todo está se fazendo muita. Nós temos cirurgiões brasileiros, mastologistas, fazendo treinamento em pessoas em vários países do mundo, né? Médicos daqui que desenvolvem. O Brasil é muito bem conceituado nessa parte de cirurgia plástica, de reconstrução. A própria mastologia brasileira é muito boa, é muito forte. Doutor, então esse dado que o senhor disse que há mulheres ainda que ainda estão mutiladas. Aqui no Amapá, o senhor tem algum tipo de dados, assim, das mulheres que ainda precisam de cirurgias? Não tem números, que é difícil, os números são difíceis, assim, quando se fala em rede pública, esse sistema de informação é difícil. Nós temos muitas mulheres que necessitam de uma reconstrução mamária. Muitas mulheres não querem reconstruir. Elas têm medo de fazer mais cirurgia, têm medo do processo, têm medo de fazer, e acho que isso não é importante também. E a gente respeita, ela não acha importante, então não faz. Mas tem muitas que gostariam de fazer, não têm acesso, não têm prótese disponível pelo SUS, a maior dificuldade para conseguir uma prótese, né? E outra coisa, para quando a gente vai fazer uma cirurgia de câncer, a gente tem que, vamos dizer, tirar a mama. Se eu quiser colocar uma prótese logo no mesmo tempo, é possível. Eu tiro toda a mama e deixo a pele e coloco a prótese. É possível. Nós fizemos isso. Não precisamos nem de cirurgião plástico, a nossa equipe. Nós mesmos trabalhamos com isso. Porém, quando é pelo SUS, nós não tem a prótese. Esperar 2 ou 3 meses para que se seja solicitada essa prótese, que o Estado possa providenciar. Você precisa da prótese logo, você tem que tratar um câncer, não dá para esperar 2 meses, né? O máximo de tratamento você pode esperar 30 dias para fazer essa cirurgia. Então, às vezes, você acaba tendo que pedir para a paciente comprar, mas uma prótese custa mais de R$3.000, muitas Nossa. pacientes não têm condições de comprar. E aí você fica numa situação de ter que fazer uma mastectomia, às vezes em mulheres jovens, com menos de 40 anos, mutilando, assim, assim, cada vez isso a gente nos agride mais, porque a gente sabe que poderia fazer melhor, né? Então, a gente mutilar essa paciente, dá para reconstruir depois, até dá. Só que o resultado na hora é melhor, porque você deixa toda a pele original, o mamilo. Por mais que você use técnicas para reconstruir o mamilo depois, nunca esse mamilo vai ficar igual do que aquele mamilo que ela tinha. Se a gente puder preservar aquele mamilo, é muito melhor para a estética da mulher. Doutor Mauro Seco, vamos falar sobre os riscos e complicações com relação a esses procedimentos cirúrgicos. Pode ocorrer? Claro. Quanto maior a cirurgia, mais riscos. Isso a pessoa, sempre quando vai se submeter, é muito importante que o médico que vai operar esclareça muito bem para que não haja surpresas. Por exemplo, quando vai se tirar um retalho do abdômen para a região da mama e fazer você tem risco de hérnia onde foi tirado essa área do abdômen, você tem riscos de uma complicação, até desse retalho assim, necrosar, ficar todo escuro e perder o retalho. As pessoas dizem, teve rejeição. Na verdade não é rejeição, teve uma necrose, uma má circulação desse retalho. Por isso que mulheres que fumam muito, mulheres diabéticas, não se pode fazer esse tipo de cirurgia, porque a vascularização está comprometida. Então tem que ser bem avaliada a paciente antes, para saber o risco, ver se ela é candidata a fazer uma reconstrução. E segundo, ela tem que saber exatamente, ela consente, ela primeiro lê um texto onde diz todas as complicações, é que nem uma bula de remédio, você tem que ler, saber o que você vai tomar. Eu posso ter vários riscos. A maioria das vezes vai tudo bem, mas você pode, às vezes, ter tudo que está numa bula, pode acontecer. E a cirurgia também tem suas complicações, aí a pessoa tem que avaliar, porque isso independente de fazer a técnica da maneira mais correta possível, às vezes você pode ter infecção. Uma prótese também, uma prótese ela pode ter o que chamam de rejeição também, mas na verdade você pode perder essa prótese, ter uma necrose do retalho, essa prótese ter uma infecção, ter um problema, e ter que tirar a prótese. Os detalhes, e nos casos que dá essas complicações, tem tratamento, às vezes o caminho é um pouco tortuoso para chegar ao objetivo, você acaba tendo que fazer vários procedimentos para resolver, mas o objetivo final se consegue, na maioria das vezes, atingir. Mas, claro, quanto maior o procedimento, maior o risco. Isso está embutido em todo tipo de cirurgia. Isso é uma regra geral para todas as cirurgias, né?
mas felizmente a maioria das vezes vai tudo bem e o risco compensa, porque você vai ter um resultado estético muito melhor, a autoestima vai ficar melhor. Até isso há um efeito no tratamento geral. Se a mulher se sente melhor, ela aceita melhor o tratamento, ela consegue ter uma vida mais saudável, ela busca fazer exercício, ela busca uma vida que tenha menos chance de adoecer, não só do câncer de mama, porque às vezes as pessoas têm um problema, ela acaba ganhando peso, ela acaba ficando deprimida, ela acaba tendo outros problemas, hipertensão, diabetes, além do câncer que ela já teve, ela acaba desenvolvendo outros efeitos. Por quê? Porque a autoestima está baixa, a vida acabou ficando, aquele medo, acabou ficando mais triste, a pessoa acaba se deprimindo. Então não, tem que dar essa volta por cima. E a imagem corporal é muito importante para isso também. Doutor Mauro Seco, assim, e com relação à cicatrização desse procedimento cirúrgico, como que será a cicatriz da cirurgia de reconstrução mamária? Claro, conforme o procedimento, quando você coloca as próteses, as cicatrizes são pequenas. Quando se faz esses retalhos, tipo do abdômen ou das costas, tem cicatrizes, né? Porém, as cicatrizes sempre são em áreas que aparecem pouco, são bastante, buscando sempre a parte dos ensinamentos da cirurgia plástica, buscando os locais onde menos aparecem. Com isso, as cicatrizes são bastante suportáveis, são bastante aceitáveis, de uma forma melhor de falar. Eu acho que aceitável seria a forma, né? O termo. Porque não existe milagre, você não pode fazer às vezes um procedimento sem cicatriz, infelizmente. E tem mulheres que têm cicatrizes um pouco mais hipertrofiadas, os queloides, e acabam ficando um pouquinho mais visível, né? E tem outros que são cicatrizes que se vê muito pouquinho, o local onde foi operado, você tem uma cicatrização muito boa, e depende muito também do organismo da pessoa, né? Mas eu acho que assim, vale a pena, independente de ter uma cicatriz maior ou não, quando é feito com a técnica correta, os resultados compensam mesmo a cicatriz às vezes um pouquinho maior. Doutor Mauro Seco, e assim, após o procedimento cirúrgico, quanto que a mulher já pode fazer exercício físico? O ideal é que a mulher busque a voltar à vida normal, e o exercício é estimulado o mais precoce possível. Cada cirurgia tem alguns detalhes. Por exemplo, quando se tira o músculo do abdômen para fazer a mama, né, aquela cirurgia maior, existe um tempo, você tem que esperar para fazer exercício de 30, 60 dias, dependendo do tamanho da cirurgia, dependendo também da idade da paciente. Os primeiros 30 dias se busca não fazer exercícios de forma assim, exercícios extenuantes, academia, esses exercícios mais fortes. Mas a atividade física, caminhada, essas atividades moderadas são estimuladas que as mulheres façam, que elas voltem enquanto a atividade. Isso é importante até para a recuperação. Com os cuidados da fisioterapia associada, onde vai ter, por exemplo, os locais de cirurgias que a gente tem que tirar os gânglios da axila, que as mulheres têm que fazer a fisioterapia para não inchar o braço, para voltar à atividade. Então tem que ter profissionais. Por isso que nós trabalhamos em equipes multiprofissionais, não é só mastologista, se busca equipes de apoio, psicologia, a parte da fisioterapia. Então se trabalha junto, discutindo os casos, para que possa ter o resultado melhor possível. Cada caso, cada mulher é única, ela tem uma idade, ela tem uma massa corporal, ela tem as suas comorbidades, às vezes tem mulheres diabéticas, que têm hipertensão, obesidade, e outros que não, que são atléticas, que não tem nenhum problema. Então cada pessoa tem um jeito de fazer. Existe uma regra geral, mas adaptada personalmente, personificadamente para cada mulher. Doutor Mauro Seco, na Climama é possível fazer esse tipo de procedimento cirúrgico? Sim, nós temos uma equipe, nós somos em 3 mastologistas, temos cirurgião plástico para apoio, a maioria das vezes ele entra junto ou dá opiniões, a gente discute. A gente tem fisioterapeutas que nós indicamos que trabalham também com a gente, psicologia, a gente tem oncologistas clínicos para fazer a parte da quimioterapia, radioterapeuta que também vem de fora para dar opinião, para discutir os casos. Então nós conseguimos montar hoje uma equipe, né, que trabalha bastante unida, bastante harmonizada,
E não só da parte médica, a enfermagem de qualidade muito boa, farmacêuticos, então tem um grupo de pessoas para o tratamento. A gente não consegue, assim, um profissional fazer o tratamento de doenças como é o câncer de mama, uma doença de alta complexidade. O câncer em si é uma doença de alta complexidade. Você tem que trabalhar em conjunto, né? E é isso que dá um resultado. Também, né, para acompanhar o paciente. Psicólogo é muito importante. Eu sempre comparo como uma orquestra, e a gente tem que ter, às vezes, essa orquestra não funciona muito bem. Todos tocam muito bem o instrumento, mas não conseguem fazer uma música boa porque cada um quer tocar do seu jeito. Então é preciso que isso seja orquestrado, que seja cada um tocando em harmonia com o outro. Por isso que o atendimento tem que ser transdisciplinar, um discutindo a melhor situação, o melhor tratamento para aquela paciente. O médico discute junto com o enfermeiro, com a farmacêutico, com o psicólogo. Então o grupo discute para ver qual é a melhor opção para aquela situação. Porque às vezes a pessoa tem uma condição muito boa orgânica, mas psicologicamente ela não vai bem, ela é deprimida, ela não quer seguir o tratamento. Então é muito ruim de fazer o tratamento. Enquanto outras pessoas, às vezes, que têm uma condição muito ruim da doença, elas têm uma capacidade, uma força, uma fé, e a fé é muito importante. A espiritualidade é muito importante. Essas pessoas acabam sendo mais, aderindo mais ao tratamento, essas pessoas acabam sendo mais tranquilas, acabam tendo a fé, ela busca aquele caminho que a pessoa diz assim, eu vou conseguir, e ela vai. Isso transmite para a sua família também, porque a pior coisa, assim, às vezes a família tem uma pessoa doente em casa, que é uma doença grave, e a família fica de mãos atadas, ela depende do tratamento, e aquela pessoa ela está totalmente desequilibrada, então isso não consegue, a família fica muito desamparada, então a família adoece junto e fica deprimida junto, e todo mundo fica muito mal. Quando a pessoa que está sendo submetida ao tratamento, ela reage de uma maneira positiva, isso cria um ambiente positivo também nas pessoas, embora tenha medo, tenha todo aquele sofrimento que às vezes é necessário, é inevitável, às vezes uma cirurgia sempre tem causa alguma espécie de dor, uma quimioterapia, causa perda de cabelo, causa efeito colateral muitas vezes. Mas quando você enfrenta isso de uma maneira positiva, isso é muito menor os efeitos que vão ter sobre todo o núcleo da família, né? Doutor Mauro Seco, é sempre muito bom conversar com o senhor. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Já lhe convido novamente para a gente discutir outros assuntos importantes aqui no canal da família. Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui. E parabenizar o teu trabalho aqui, que é muito importante. A informação é fundamental. Levar a informação para as pessoas, isso melhora a adesão ao tratamento. As pessoas vão acreditar no que tem que acreditar, não em magia. Às vezes a pessoa acredita em coisas mágicas para poder melhorar, ou usa remédios, né, quer usar medicamentos e coisas que nem têm um efeito comprovado. Então a informação é a melhor forma de tratamento também, junto com esse trabalho que vocês fazem de orientação, né? Muito obrigada pelas suas palavras e obrigada pela sua participação. Obrigado. Gente, muito bom mesmo o nosso bate-papo aqui com o mastologista e ginecologista Dr. Mauro Seco, da Climama. Aqui no estúdio está o Messi. Messi, muito obrigado pelo apoio e, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!